Olá, alunos de Teologia, seja muito bem-vindo para esse quarto vídeo do nosso curso de Teologia dessa semana. E hoje nós vamos falar sobre o quarto tópico do nosso livro, que é a particularidade da Bíblia, que se encontra na página 18, 19 e 20 do seu livro didático de Teologia. Hoje nós falaremos sobre a Bíblia impressa, a divisão de capítulos e versículos, falaremos também sobre a leitura da Bíblia impressa e como também a sua composição. Então vamos lá, começando pela Bíblia impressa. Como nós sabemos, no mundo antigo, a Bíblia era feita a partir de escrita manual. Então, o escritor, o copista, escrevia. Inicialmente, nós tínhamos os rolos, que é aquela colagem de folhas que ao fim eram enrolados, né? Ficava aquele rolo grande, em torno aí de 10, 20 metros, dependendo do livro. Depois nós temos os códices, que é como se fosse uma espécie de caderno, né? Encadernação, já facilitava um pouquinho mais, e depois agora, já posteriormente, já no mundo, partindo para o mundo moderno, nós temos a Bíblia impressa, basicamente semelhante à Bíblia que nós temos hoje, semelhante a um livro. A primeira Bíblia impressa, ela foi feita por Johannes Gutenberg, em 1455, na Alemanha. Até então, as Bíblias eram todas copiadas. Então, a partir dessa Bíblia, que ficou conhecida como a Bíblia de Gutenberg, é que então surge a Bíblia impressa. A Bíblia de Gutenberg, que é a primeira Bíblia impressa, ela tinha 1.282 páginas, contendo 42 linhas cada página. Essa é a primeira Bíblia impressa na semelhança, não é totalmente igual, mas na semelhança da nossa Bíblia que temos hoje. Já dá uma boa semelhança por ser impressa em impressoras e não mais feito manualmente através de copistas. E aí você tem uma série de coisas que vai mudar, entre elas os erros, né? O copista, a canseira, as vistas trepidando e muitas outras coisas, pode ocorrer pequenos erros de pontuações, erros até mesmo de troca de letras, de palavras, e a Bíblia impressa ela já vai ter essa facilidade, que a impressora vai trazer uma cópia mais autêntica, mais exata ali de todo o conteúdo. Hoje nós temos a nossa Bíblia com muita facilidade, você chega num culto, o irmão diz, abre a sua Bíblia no livro de Isaías, que é um longo livro, mas ele diz, abre no capítulo 50, no capítulo 60, e o versículo 1, versículo 10, versículo 7. Então você tem uma grande facilidade de encontrar. Mesmo com a Bíblia impressa de Gutenberg em 1455, ainda não tinham essa facilidade, mais que ela estava impressa, porém não havia divisão de capítulos e versículos. A divisão de capítulos, ela vai acontecer no ano 1250. Então ali no ano 1250 é que foi feita a primeira divisão de capítulos, já trazendo a primeira facilidade. A divisão de versículo acontece entre os anos 1445 e 1551, é que acontece a divisão de versículos. E só em 1555 é que surge a primeira Bíblia impressa dividida em capítulos e versículos. Semelhante a que temos hoje, trazendo essa facilidade. Agora você, aluno, pense, você pregando, ensinando, dando aula, antes dessa data de 1555, e você querendo encontrar o texto que você ia pregar ou ensinar. Imagine antes de 1250, sem capítulos. E imagine antes de 1455, sem uma Bíblia impressa. Então, essas são as facilidades que nós vamos adquirindo com a Bíblia Sagrada nos últimos anos. A leitura da Bíblia, ela pode ser feita, a leitura toda do Antigo e do Novo Testamento, em 70 horas e 40 minutos. Aquela leitura de púlpito, aquela leitura ordineira, organizada, né? Não uma leitura avulsa, mas uma leitura bem centralizada, bem organizada, feita aí com bastante cuidado, de forma bem rápida e concisa, pode ser feita em 70 horas e 40 minutos. O Novo Testamento, por sua vez, pode ser lido em 18 horas e 20 minutos. O Antigo Testamento em 52 horas e 20 minutos. Então, é uma leitura bem rápida aí, se o aluno for bom de leitura, bem caprichoso, fazer de forma bem ordeira, bem organizada. Vamos lá. Dentro da composição da Bíblia impressa, as suas divisões, nós temos no Antigo Testamento 929 capítulos e 23.214 versículos. Esta é a composição do Antigo Testamento. No Novo Testamento você tem 260 capítulos e 7.959 versículos. Esta é a composição do Novo Testamento. Os dois testamentos juntos você tem 1.189 capítulos ao todo. Versículo você tem 31.173. É bom que o aluno saiba que a divisão
principalmente de versículos, ela sofre algumas variações, tá? Então, em relação a número de versículos, se você compara, por exemplo, a Bíblia Católica de Jerusalém com a Bíblia comum, dá uma diferencinha, tá? Então, esse número é a partir da ARC, Almeida Revista e Corrigida, ok? A total de palavras, você tem 73.693 palavras em toda a Bíblia, e total de letras você tem 3.566.480 palavras. Essa é a composição da Bíblia de modo geral. O capítulo da Bíblia que está no meio da Bíblia é o Salmo 118. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117 e o maior é o Salmo 119. Basicamente, em relação a versículos, o menor versículo da Bíblia é Lucas 20, versículo 30, na ARC, Almeida Corrigida, Almeida Revista Corrigida de 1995. O menor é Lucas 20, versículo 30. E o maior é Esther, capítulo 8, versículo 9. O nome Deus aparece em torno de 8.000 vezes na Bíblia, e tem 2 livros da Bíblia que, curiosamente, não aparece o nome Deus. É o livro de Esther e o livro de Cantares. Gente, tem muito mais informação, mas o vídeo não nos espera. Então, vamos ficar por aqui e que você possa continuar crescendo nessas informações, enriquecendo seu conhecimento. Deus abençoe.